Muito bem, dessa forma, vamos agora dar as boas-vindas ao nosso querido Aldemar, que vai nos atender hoje com a palestra. Um cordial e fraterno boa noite a todos. Os irmãos que aqui estão pela primeira vez, desejamos que sintam-se bem nesta casa de auxílio e que aqui possam retornar quantas vezes desejarem ou necessitarem. A doutrina espírita recebe ou tem as portas abertas para todos, independentemente de credo religioso ao qual cada um pertence. Também a doutrina espírita não faz prosélitos para que você saia do seu credo religioso e venha para o espiritismo. Aqueles que vêm para o espiritismo é por sua livre e espontânea vontade. Essa doutrina esclarecedora, que no ano, em 18 de abril de 1857, o senhor Hipólito Leon Denisard Rivail, conhecido como senhor ou professor Rivail na França, lança então o livro base da doutrina espírita, ou seja, o livro dos espíritos, a primeira obra a qual originou-se essa doutrina, cujo codificador foi o senhor Allan Kardec. Quando fora ele convidado para codificar essa doutrina, lhe foi dito que ele deveria utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. No decorrer da obra, de tantas quantas vezes perguntara ele aos espíritos o porquê Allan Kardec, respondeu-lhes o espírito que se nomeou de o senhor X. E revelou a ele de que Allan Kardec tinha sido um nome dele que usara em reencarnação anteriores, ou em uma reencarnação das diversas por as quais nós passamos. E então começou daí para frente a divulgação do espiritismo, da doutrina espírita, trazendo à tona e as explicações como sendo a terceira revelação do Cristo, explicando mais profundamente as leis do Criador. E a que mais causou polêmica, a que mais o espiritismo foi criticado, e ainda é, e por muito tempo ainda será, tenhamos a certeza e a convicção disso, é a palavra reencarnação, ou seja, a lei de Deus, a lei da reencarnação. Porque o que mais se conhecia até então era a ressurreição. E para tal, nós fomos em busca de pesquisas dentro da doutrina espírita. E achamos o seguinte: há quem pense que a reencarnação é uma novidade trazida pelo Espiritismo. Qual é o povo mais antigo que se tem conhecimento que tinham a reencarnação
como um processo natural da vida. E é. O próprio Cristo afirmou isso, que no decorrer do estudo vamos esclarecer. Procuramos então, na obra do Dr. Hernandes Guimarães Andrade, em seu excelente livro, A Transcomunicação através dos Tempos, nos fala que desde os tempos pré-históricos, o sentido da preservação do corpo era feito no intuito de que os espíritos pudessem retornar a habitá-los. Havia o sentido de que pudessem também retornar a retomar ao corpo e reabitar estátuas de pedra, de onde surge o termo poltergeist. Podemos considerar que a ideia da reencarnação existe em todos os povos da Terra, desde o início, porque ela é uma ideia inata do espírito. Por que inata? De tantas reencarnações que tivemos, de tantos corpos que deixamos até hoje, e deixaremos esse também e tantos outros, já está em nossa consciência a ideia dessa lei de Deus, da reencarnação, como sistema. Entretanto, ela obedece aos imperativos culturais. Os homens das cavernas, logicamente, pelo seu desenvolvimento intelectual não adiantado ainda, não poderiam conceber sistemas em que a reencarnação fosse vista de maneira clara, mas tinham claramente sua noção. As religiões orientais, principalmente o hinduísmo, o budismo e o brahmanismo, são reencarnacionistas há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos. Os estudiosos afirmam que as ordens iniciáticas egípcias também dela tinham clara noção, mas o espiritismo veio desenvolver-lhes um sentido com a noção de um Deus de amor, o único, de justiça, do espírito imortal e da lei do progresso. A noção é antiga, mas o sistema se adequa-se ao tempo consensual do homem. E o espiritismo é o tempo para o qual caminha a humanidade. Então, o doutor Hernando nos dá esse esclarecimento sobre a reencarnação. E no livro dos Espíritos, há uma pergunta que diz, ou pergunta-se, aonde está escrito as leis de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. Mas na consciência de quem? De cada um de nós, de cada filho do Criador, de cada espírito, esteja ele no corpo físico ou fora dele. Mais uma pergunta. E quem não acredita na reencarnação, responde os espíritos, acrediteis ou não. E Deus não vos pergunta. Na hora de reencarnarás e ponto final. Deus não vai perguntar se nós acreditamos, se nós gostamos ou deixamos de gostar.
é da lei, e Deus é justo, e a lei tem que ser cumprida. Aí pergunta, mas eu sou obrigado a reencarnar? Gente, se aprofundarmos mais esse estudo, vamos entender lá na frente de que há milhões e milhões de espíritos implorando para reencarnar. Implorando para reencarnar. Seja por questão A, seja por questão B. Imploram. E tem até um ditadozinho no meio espírita. Vamos tomar cuidado da nossa saúde, porque os apartamentos lá de cima, os estandes, já estão lotados. Então procura ficar aí o tempo que você puder. Né? É um aviso para nós. Mas os atributos de Deus, nosso Pai, se tirarmos um sequer dos atributos, deixaria ele de ser Deus. Capítulo 1 do Livro dos Espíritos pergunta o que é Deus. A resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, nada acima do Criador. Nada acima do Criador. E nós muitas vezes reclamamos que Deus é injusto conosco, que a reencarnação é um castigo. Estude lá na frente que você verá que não é castigo, é uma bênção. É o amor do Pai, é o perdão que Ele nos dá através da reencarnação para a nossa oportunidade de refazermos o que poderíamos ter feito e não fizemos, ou fizemos mal. Eis aí a bênção de Deus. Vamos para a pergunta 171 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Responde os irmãos espirituais que codificaram essa doutrina maravilhosa. Na justiça de Deus, na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão. Os castigos sem remissão. O que sempre nos foi colocado em doutrinas diversas das quais nós passamos? 3 situações. Ou nós somos meia boca, meio bonzinho, e ao desencarnarmos, ou ao morrermos, como quer que seja, nós ganharemos o purgatório. Ou somos cruéis, maldosos, e recebemos o chamado fogo do inferno. Ou somos bons e ganharemos o céu. Se Deus é justo, se Deus é bondoso, nos criaria para que, com as nossas fraquezas, ainda não desenvolvido o senso moral, estaríamos eternamente
castigados. Se o pai humano, se a mãe humana sofre, luta para o bem-estar do seu filho, quer aonde ele esteja, desde o mais bonzinho até o mais cruel, sofre, luta para melhorar aquele filho, para tirar ele daquela situação, Deus seria diferente? A ideia de um Deus cruel, a ideia de um pai cruel, confesso a vocês que eu não o quereria como meu pai, se assim fosse. Mas é justamente o contrário. O maior perdão que Deus nos dá, que nos concede, é essa lei maravilhosa da reencarnação, de retornarmos um novo corpo, de fazer nossa caminhada para chegarmos ao ápice da evolução da qual somos fadados. E Deus é bom, Deus é justo, é misericordioso. Cabe a nós abrirmos a nossa mente, não o coração, que o coração não pensa. Vamos eliminar um pouco essa palavra coração, a mente, para o caminho do bem. Vamos abrir a nossa mente para ajudar o próximo, a desejar o bem para o próximo, e não para massacrá-lo mais ainda. Precisamos então agora entender a ressurreição e a reencarnação esclarecida pelo Espiritismo. O dogma da reencarnação da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos. Como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica, e o que chamais de livres pensadores as admirarão sem dificuldades. Precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como a vez de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião, a noção da ressurreição nasceu de um desconhecimento, uma incapacidade que nós tínhamos enquanto hebreus de entendermos a individualidade espiritual longe do concreto, incapacidade de abstração. Vamos lembrar que estávamos ainda aprendendo a noção de Deus único, quando Jesus nos trouxe a noção de um Deus de amor, de justiça, de bondade. E ainda não foi entendida. Como entender o Espírito sem conceber Deus como fonte de bondade? Só a maturidade da humanidade poderia trazer a noção mais clara da realidade da reencarnação. Mas o Espírito reencarnado
sabe ideia inata sobre a reencarnação. Essa noção, entretanto, se adequa às limitações que tem culturalmente. Por isso se expressou por maneira alegórica o retorno como a vida, ou o retorno no corpo, ou a ressurreição da carne. A manutenção do pensamento equivocado é que obedeceu a imperativos de interesses particulares ou institucionais, que responde pela tentativa de controle da fé e de poder secular, numa clara noção contrária aos ensinamentos de Jesus. Mas como foi dito anteriormente, a verdade se fará ouvir, além desses interesses, pelas vozes dos Espíritos, por toda a parte, e então o homem entenderá que tudo em que sempre acreditou é uma realidade recheada de amor e de lógica. A reencarnação é, portanto, a extensão natural da ressurreição para quem entende o Espírito e a Deus como amor. A reencarnação é, portanto, a extensão natural da ressurreição para quem entende o Espírito e a Deus como amor. O porquê da ressurreição. Aproximaram-se de Jesus quando estava ele fazendo as suas prédicas, os seus ensinamentos, os familiares de Lázaro, e lhe indagaram ou afirmaram: Mestre, sabemos que podeis ressuscitar o nosso irmão Lázaro, que havia 3 dias que está morto, e seu corpo cheira mal. Jesus, fitando o seu olhar, aquele olhar de amor, de bondade, fala aos parentes de Lázaro: idem à casa de Lázaro, e ao chegardes lá, Lázaro viverá e retornará às suas atividades. E assim fizeram. O que fez então Jesus? Determinou aos espíritos protetores do nosso irmão Lázaro que fossem lá e retomassem as forças para que ele pudesse voltar à vida normal. Se realmente Lázaro estivera morto há 3 dias, Jesus não faria isso de hipótese alguma, porque estaria ele infringindo a lei de Deus, a lei de nosso Pai. Mas então, como que Jesus fez? Expliquei ainda há pouco. E o irmão voltou a andar. O que tinha então Lázaro? Estava realmente morto? Não. Sofria ele de uma enfermidade ou de uma doença, como melhor queiram entender, de uma enfermidade chamada catalepsia. Buscamos então informações sobre a catalepsia e diz o seguinte: doença de origem nervosa que é caracterizada principalmente pela imobilidade do corpo e rigidez dos membros. Semi-morto. Semi-morto. Ressurreição. Acto de ressurgir. Reaparecimento.
renovação e, por extensão, cura imprevista. Foi o que Jesus fez. Simplesmente, os irmãos que protegiam Lázaro retornaram-se às forças a ele. E aí é que o Espiritismo foi criticado através da palavra reencarnação. E aqui a gente explicou. Então vejamos, a cada passo, a cada reencarnação que tivemos, a oportunidade que nós temos para evoluir. E Jesus, o grande afirmador, o grande revelador da reencarnação. Vou citar 2 casos em virtude do tempo. Aproxima-se então de Jesus o nosso irmão Nicodemos e diz: Mestre, como pode um homem velho retomar o seu corpo e adentrar ao ventre de sua mãe? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em qualquer outra Bíblia cristã, doutrina cristã. É preciso nascer de novo para adentrardes ou verdes o reino de Deus. Então Jesus pega e explica a Nicodemos: pois que és doutor da lei, não entendes do que falo das coisas da terra, tampouco entendereis quando vos falo das coisas do céu. O que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. Não sabes de onde vens e nem para onde vais. Hoje nós sabemos, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Cada um que prepare a sua. Cada um prepare a sua. Se quer morar numa meia-água, prepara a sua meia-água. Quer uma casinha, 2 águas, prepara a sua casinha. E é assim que nós vamos progredindo. É a lei do progresso. Numa outra situação, somente um espírito da evolução de Jesus que podia até então fazer tamanha revelação. Todo mundo esperando a volta de Elias na região e comentando, e todo mundo falando, e numa de suas prédicas Jesus disse e afirmou: pois que Elias já veio e não o conheceis. Aí todo mundo ficou assim. E Jesus reafirma: eis que o Espírito que habitara anteriormente o corpo de Elias, com o nome de Elias, hoje o mesmo Espírito habita o corpo chamado de João Batista. Está aí, meus irmãos, a maior afirmativa do processo da reencarnação por um espírito de maior evolução espiritual que já veio aqui na Terra. O governador espiritual do orbe terrestre. Dessa morada que nós já conquistamos, porque existem outras piores do que essa. Mas como Deus é bom, Deus é justo, Ele tem o objetivo com relação às suas leis, às suas criaturas. Qual seria o objetivo da reencarnação? Dar continuidade natural ao progresso do espírito,
O objetivo é a educação do espírito, fazendo-o vivenciar as experiências de que necessita para conscientizar-se da sua missão divina e tornar-se realmente livre em pensamento. Ou de outra forma, conforme a vontade de Deus. A experiência na carne é necessária para permitir que o espírito mergulhe profundamente na sua psique. O esquecimento do passado, a grosseria da matéria permite provar determinadas reações profundas do espírito que no estado de erraticidade não permite. Erraticidade não é estar errado, é estar fora do corpo físico, desencarnado. Aí a palavra erraticidade. De uma maneira mais simples de ser entendida, só há aprendizado real quando o teu coração e a tua lógica agirem na direção do impulso real de bondade, isso é, com o esquecimento de detalhes exteriores e com as pessoas ou situações que provoquem a dúvida, para que possa resolver as dívidas consigo mesmo que tem, o que mais nós temos. O espírito precisa progredir para chegar a Deus. Esse progresso precisa passar por profundas modificações em seu modo de enxergar a vida, pela encarnação. O processo natural é, portanto, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. E aqui nós precisamos fazer uma divisão. O que é vida e o que é existência. Eu, como todos vocês e todos os filhos de Deus, tenho uma única vida. Desde que fomos criados, desde que saímos das mãos bondosas do Criador. Agora, existências corporais, vamos ter quantas forem necessárias, seja nesse ou em outros mundos, em outras moradas do Pai. A reencarnação altera definitivamente nosso modo de pensar e encarar a vida, levando ao contexto real que tem de transitoriedade, mas de importância. Faz-nos refletir sobre nossos próprios problemas e a dimensão que damos a eles. E na urgência que temos em aproveitar hoje a oportunidade que não aproveitamos ontem. Sobre a responsabilidade de existir e de ser filhos de Deus. A inconsequência, se nos parece sem sentido no ponto de vista da vida atual, da óptica da eternidade, assume uma significação ainda mais sem sentido. Sejamos, pois, espíritas, no sentido real da palavra. Quando a palavra dos Espíritos penetrou nosso coração, nossa mente, mudou nossas atitudes e moveu nossas mãos em direção do bem. Aproveitar a oportunidade que temos hoje foi o que Allan Kardec, ou seu Hipólito, fez. Quando foi ele convidado para codificar essa doutrina, explicado a ele as responsabilidades e a trabalheira que isso daria para ele, perguntou aos espíritos:
E se eu não aceitar? Os espíritos foram categóricos e afirmativos. Outro fará o trabalho em seu lugar. Tenhais a certeza, irmão, e a convicção de que estarás perdendo a maior oportunidade no teu processo evolutivo, porque terás muito trabalho, muita disciplina, e foi o que ele fez. E aí está, meus irmãos e minhas irmãs, essa doutrina maravilhosa, o Espiritismo, ou seja, a doutrina dos Espíritos. Que Deus nosso Pai, o Mestre Jesus e toda a espiritualidade que aqui nos acompanhou nesta noite, está nos acompanhando, agradecemos a sua bondade, a sua paciência e a oportunidade que me foi dada para, junto de vocês, receber essa energia que vocês passaram para cá, e com certeza os Espíritos as devolveram. O meu agradecimento à direção da casa, que me oportunizou para que eu aqui pudesse estudar junto com vocês. O meu muito obrigado, e que cada um possa levar para os seus lares, para o seu ambiente de trabalho, essas energias que aqui receberam, e com certeza receberão muito mais ainda. O meu boa noite a todos.